Obrigado pela presença virtual aí de todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Adriano Mussa, sou reitor, diretor acadêmico de inteligência artificial da Sampo. O evento de hoje, ele é parte da nossa comunidade, nossa sequência de eventos do curso RTC, né? Riding Through Chaos. É um programa de alto impacto, que a gente classifica dentro da Sampo como um High Impact Program, né? Ele é feito em parceria com a dinamarquesa Chaos Pilot, né? Uma das maiores especialistas do mundo em liderança, em gestão, em ambientes complexos e caóticos, né? E o curso é um programa para profissionais sêniores que trata justamente de problemas, cenários, situações complexas e caóticas, lembrando que, fugindo do senso comum disso, né? O simples, o complicado, o complexo e o caótico, né? Complexo e caótico verdadeiramente. Aquele cenário onde os frames tradicionais que a gente tanto aprende em programas de MBA e na prática corporativa, eles não funcionam ou funcionam muito pouco. Onde a gente diz que a liderança muda, porque a liderança deveria focar em problemas complexos e caóticos. Se frames não funcionam, criatividade, inovação, design passam a ser mandatórios, né? Design no sentido de desenhar o seu próprio frame, que não vai resolver, porque problemas complexos e caóticos não os resolvemos, né? Apenas dançamos com eles. Isso é algo muito diferente do que a gente aprende em problem solving, né? As técnicas tradicionais já falam, né? Solução de problemas. E o programa trata de tudo isso, né? De como identificar, do modo como nós pensamos, dessa inovação que não precisa ter nada a ver com tecnologia, né? Tem a ver com design, tem a ver com uma liderança diferente, uma liderança virtuosa, autêntica, representativa, inclusiva, que preza autonomia, descentralização, que são coisas muito fáceis da gente falar, mas muito difíceis de serem colocadas em prática. O que a gente mais vê seguindo o greenwashing, tem o purpose washing, tem o regenerative washing, a gente vai com um monte de washing, mas é disso que a gente quer fugir, né? Essa gestão na complexidade. A pandemia escancarou, né, essa necessidade, mostrando, lembrando para a gente como cada vez mais a gente lida com situações complexas e caóticas. E eu acho que a gente não podia estar em melhores mãos do que conversar com alguém que já vê o mundo dessa forma há muitos anos, já pilota no caos há bastante tempo, que é a Ruth Andrade, que está na Inglaterra. Então, antes de mais nada, obrigado aí por estar tão tarde, Ruth, com a gente, disponibilizando seu tempo. A Ruth é responsável pelas estratégias regenerativas globais da Lush, né? Acho que todos conhecem. Eu estava comentando com ela, muito interessante, eu participei segunda, terça e quarta do IFMD Global, que é uma das maiores associações, tem duas associações mundiais de business schools. A gente é afiliada à europeia, que é a IFMD, e o tema central foi que as business schools precisam ser regenerativas, ou seja, precisam ter um approach regenerativo para levar uma business school para as novas fronteiras, para ajudar os business, né, os negócios a irem para uma nova fronteira. Então, é um prazer enorme receber a Ruth. Acho que ela vai falar bastante aí da experiência dela. A parte de toda a experiência na Lush, eu gosto muito quando a gente vê que ela é uma apaixonada por como transformar negócios em uma força de regeneração, né, de verdade. Isso que mais me impressionou e como utilizar o poder da influência de uma marca global para fazer o bem. Então, a parte de todo o seu background, não só acadêmico como profissional, Ruth, é um prazer recebê-la e passo aí a palavra para você. Pessoal, encorajo a todos a irem colocando perguntas aqui no nosso chat, no nosso espaço de bate-papo, né? Se a sua versão tiver português aí, tá bate-papo. E a gente vai interagindo, vai perguntando, tem que ser uma sessão bastante interativa, é isso que a gente gostaria. Então, agora sim, Ruth, por favor, passo a palavra para você. Obrigada, querido. Oi, gente. Então, eu sou a Ruth, como o Adriano falou, obviamente. Eu trabalho... É muito legal para mim estar falando sobre esse tópico, porque apesar de eu trabalhar na Lush, com questões de sustentabilidade, regeneração, meio ambiente, também trabalho um pouco com filantropia e também trabalho
de uma forma mais ampla com desenvolvimento de negócios para a Lush da Alemanha. Assim, eu me meto em várias essas coisas, assim, bem ser uma organização um pouco mais que consegue navegar bem o caos, quer dizer que eu também consigo participar de várias partes da organização. Mas eu também tenho um background em autogestão, em governança dinâmica, governança colaborativa, sociocracia. Era isso que eu estava fazendo aí no Brasil, no meu interlúdio de 6 anos entre morar aqui na Inglaterra e trabalhar para a Lush. Então, é legal que esse tema junta bem toda a parte de governança e de construir organizações mais adaptáveis, mais ágeis, mais flexíveis, mas com um propósito, né? Com uma direção clara de almejar a regeneração social, ambiental, econômica, tem vários, regeneração acontece em vários níveis. Então, é isso que eu queria falar. Para mim, navegar o caos é esse nexo entre governança e propósito, mas feito de uma maneira com bastante integridade. Eu sempre falo, nossa, é que esse tema, eu gosto tanto desse tema, então eu vou tentar. Eu tentei estruturar, mas eu não sei se vou conseguir. Eu queria falar muito. O que eu queria falar é que, assim, é impossível. É impossível você ter planejamento estratégico ou você ter OKR, você ter muitas metas quando você está operando no caos. E a tendência, devido ao acúmulo de crises, a crise ambiental, a crise da democracia, a crise econômica que vai vir por causa de Covid, já está vindo, a pandemia, né, crise de saúde, são muitas crises juntas. Então, não vai ter período de estabilidade, assim, não tem como. Isso ficou para trás na história humana. As próximas décadas serão décadas do que a gente chama de um estado VUCA, né? Volátil, complexo, ambíguo, incerto. Então, agora, esse momento que a gente precisa reorganizar todos os setores humanos da economia para conseguir navegar uma certa desestabilização e conseguir navegar o caos. E aí, não adianta, nem visão funciona, por isso que a gente fala muito de propósito, eu não falo nem mais propósito, eu falo qual é a sua essência, porque parece que não dá para projetar muito na frente, tem que vir um pouco mesmo do que é a essência, o que é essa parte da sua integralidade. E é isso que eu estou falando muito na Lush durante o Covid-19. Estou insistindo muito da gente definir princípios, a gente olhar para princípios, a gente olhar para a cultura organizacional e ver quais são os princípios que a gente quer segurar, que a gente quer ter junto, para conseguir navegar o caos através de princípios e não de estratégias e nem de propósito. É mais ou menos ter uma direção de onde a gente está caminhando, saber qual é o nosso papel, qual é a nossa essência, qual é a nossa contribuição e quais são os princípios e sermos guiados pelos princípios. Então tá bem legal, tô fazendo um trabalho de princípio sobre isso, fazendo um trabalho de princípio sobre diversidade, inclusão, equidade, justiça, para a gente poder evoluir nesses próximos anos. Enfim, deixa eu continuar falando que, sei lá, tem um monte de coisa que eu quero falar. Bom, a Lush, para quem não conhece a Lush, ela tá em 48 países. Agora é menos que 940 lojas e eu acho que depois da pandemia também não sei quantas lojas vão sobrar e nem quantas pessoas a gente ainda vai empregar. Mas no momento, na época do Natal, a gente emprega umas 18 mil pessoas no mundo todo. Tinha no Brasil, a gente fechou há uns anos atrás devido à impossibilidade de ter um negócio ético e justo no Brasil. Gente, é muito difícil. A gente tem uma política de pagar todos os impostos, tudo direitinho, e importar tudo direitinho, pagando tudo direitinho, e ficou quase impossibilitado. Ficamos impossibilitados de fazer lucro no Brasil. Soma isso a más decisões. Enfim, e a gente tem várias causas, então, claro que estamos olhando para a emergência climática, para a água, nós somos muito fortes em combater testes em animais, tem uma parte de divisão justa, então 10% da empresa é dos funcionários, então 10% dos shares foram dados para
para um trust, a gente chama na Inglaterra, Employee Benefit Trust. Eu nem sei a tradução de trust, mas enfim, nós também somos donos da empresa. E até assim, ética digital, o que acontece com o computador depois que a gente acabou de usar, que tipo de software que a gente está usando, vamos estar no Facebook ou não vamos estar no Facebook? A marca principal saiu do Facebook, saiu do Instagram, em protesto à falta de ética do Facebook, por exemplo. Enfim, bom, e a gente faz algumas coisas bem disruptivas, então já há 25 anos que a gente vende barras de shampoo, e aí você é aquilo do design que o Adriano estava falando. Então, como olhar para as questões e falar, em vez de usar embalagem reciclável, como que é se a gente não tiver que usar embalagem? Então, assim, ter um outro pensamento que vai além de resolver problema. Então, a gente não está olhando o problema e tentando resolver problema, a gente está tentando encontrar qual seria a solução mais incrível. Não é nem solução, eu realmente gosto dessa ideia de potencial. Qual o potencial aqui de realmente fazer uma diferença? E agora as barras de shampoo estão super famosas. Na Alemanha, 10 dos 10 produtos mais vendidos são barras de shampoo. É incrível, assim, o quanto que isso tem de impacto também. São milhões, eu já calculei também o tanto de plástico que nos últimos 15 anos a gente deixou de produzir, e são, assim, milhões de quilos de plástico. Parte também de navegar o caos da Lush é estar sempre olhando para fora. A gente fala isso de ter o locus do controle, o centro do controle está fora. Ao invés do centro de controle estar num board de diretores, numa gerência. Então, nós gostamos de estar sempre assim, respondendo, escutando o que o ambiente está nos dizendo, o que está precisando no mundo, e a gente usar as nossas lojas como plataforma. Então, a gente já fez muitas campanhas. Essa que vocês estão vendo é uma campanha sobre óleo de palma, que está destruindo vários biomas importantes na Indonésia. A gente agora eu estou, junto com algumas pessoas, planejando uma campanha também sobre defender os defensores das florestas, em parceria com indígenas da Amazônia e tudo mais. Vocês não estão vendo a apresentação? Não. Que interessante. Compartilha. Claro, não pode compartilhar a tela. Muito bem. Vamos navegar o caos. Que bom, gente. Que bom que vocês me falaram agora. Então, vocês não viram nada. Estão vendo? Agora sim. Tá, então deixa eu só mostrar as barras de shampoo para quem não viu. Essa aqui. Tá. É isso. Então, essa ideia de que sim, nós podemos ser uma empresa ativista e que sim, nós podemos estar conectadas com o que está acontecendo no mundo e usar a nossa plataforma, a nossa marca, as pessoas que trabalham na loja, os nossos produtos, para ajudar a avançar em algumas causas que são importantes para a resiliência planetária. Porque, assim, é legal navegar o caos, mas também é legal pensar em como reduzir a loucura do caos, né? Não deixar a situação chegar num nível de colapso. Então, por isso que essas duas coisas são importantes. Ao mesmo tempo que nós estamos navegando o caos, a gente está tentando mudar a causa raiz, ou mudar o fabric, não sei como falar isso em português. Numa metáfora horrível, que eu detesto usar porque é muito mecanicista, mas é tipo trocar a roda com o carro andando, mas tentando pintar o carro e mudar o design do carro ao mesmo tempo. Então, isso que eu acho importante das novas organizações. Aqui não é só que nós queremos chegar no nosso propósito, é como nós queremos criar um ambiente de inovação, um ambiente de colaboração, para que todas as pessoas, outras empresas, os nossos clientes também consigam alcançar os seus propósitos. Então, isso faz parte desse pensamento regenerativo, que é como a gente aumenta a capacidade do campo de ser mais regenerativo. Vou falar mais um pouquinho sobre isso também. E aí, o nosso propósito, a nossa direção é Leave the world lusher than we found it. A palavra lush em inglês significa abundante, próspera, verde, usada muito para definir uma floresta ou
é um jardim cheio de folhagem, cheio de vida. Então, como deixar o mundo mais lush? Com essa definição de lush. Então, esse é um pouco nosso propósito regenerativo, né? Como a gente tem um impacto positivo, não só não fazer o mal. E aí, como essa parte de regeneração, design, desenvolvimento regenerativo é minha linha, eu só trabalho na Lush porque é onde eu consigo fazer mais mudanças. Mas, através da Lush, a gente também catalisou várias outras organizações e iniciativas. Então, eu ajudei a fundar a Realliance, que é olhando para a regeneração, assim, na ponta do caos, que é a galera que está trabalhando com ajuda humanitária. Então, como fazer ajuda humanitária de uma maneira regenerativa. E a outra trabalhando com filantropia. Como também trabalhar com essa ideia de uma filantropia regenerativa, que seja mais justa, que dê mais confiança nos projetos, que não seja colonizadora e que esteja olhando também para a regeneração planetária. É isso, também cofundei essa outra organização e faço parte dela. Essa é uma outra também, que é um grande coletivo de uma comunidade de prática sobre regeneração biorregional. Quem quiser se juntar, vai nesse link, e é por convite. E a Common Earth, que a gente está trabalhando também, eu também estou no core team, e a gente trabalha tentando trabalhar nível de nações, de país. Eu também, assim, é claro que eu não consigo dar conta disso tudo, mas a gente está desenvolvendo algumas parcerias com governos, por exemplo, o governo da Nova Zelândia ou da Costa Rica, para fazer um desenvolvimento regenerativo da economia deles. Então, é isso também que eu gosto da Lush, que tem essa permissão de usar a empresa para fazer esse monte de outras coisas legais, para, de novo, ajudar todo mundo a navegar num mundo mais caótico. Tá. E aí, então, voltando para o nosso tema, de como é viver num mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E eu gosto muito de uma coisa que o pessoal de biomimética fala, que se a gente pensar que esse é um momento da história da vida na Terra, é o momento mais calmo que nós tivemos, o Holoceno é o momento mais tranquilo da evolução da vida no planeta que nós tivemos, com a temperatura mais estável, com o nível do mar mais estável. O Holoceno sempre foi muito estável, que permitiu cidades, civilizações, agriculturas. Mas a vida e os sistemas naturais já passaram por períodos muito mais caóticos no planeta. Então, a gente diz que são 3,8 bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento. Então, o que está ao nosso redor são as espécies, os sistemas, os processos que foram bem-sucedidos ao longo de 3,8 bilhões de anos de caos. Então, é muito importante também para mim olhar para os sistemas naturais saudáveis, olhar para os sistemas vivos e olhar os sistemas humanos, que também são sistemas vivos, a partir dessa ótica. Acho que a gente acaba descobrindo jeitos de fazer, de organizar as nossas atividades humanas de uma maneira diferente, mais alinhada, inclusive, com a vida. E é isso. E aí mudar essa metáfora de que somos máquinas, isso vocês já ouviram pra caramba, para essa metáfora de sistemas vivos que são mais resilientes, mais adaptivos, mais dinâmicos e mais regenerativos. A gente diz que a vida cria a vida, né? A vida cria condições propícias à vida. Ou autopoiese, de acordo com Maturana e Varela, os grandes pensadores biólogos do Chile. Enfim, então nessa ideia de que a vida cria a vida, como que no caos a gente consegue desenvolver mesmo mais vida, mesmo no meio do caos, que é assim que os sistemas humanos operam. E aí, e através disso, não só não causar dano, mas sim melhorar a saúde do sistema. Então, como que a gente melhora a saúde e vitalidade, saúde num tema bem amplo, de quem trabalha para a Lush, de quem está na cadeia de fornecimento, dos nossos clientes, do meio ambiente, dos animais, como que por a gente existir, o mundo
como que eu posso pensar que, porque a gente existe, o mundo é melhor? Eu não acho que a gente consegue dizer isso ainda. Eu acho que é um... Eu gostaria de poder dizer, nossa, se a Lush não existisse, o mundo ia estar pior. E aí, como chegar nesse lugar da empresa? Que a gente diz que a empresa está tão conectada com a sua essência e com o seu potencial, que ela se torna indispensável para a saúde e para o desenvolvimento do todo. Como criar um capitalismo cheio de empresas assim? E aí tem essas ideias de princípios de regeneração, que são os mesmos princípios que também operam em sistemas caóticos, já que a natureza é um sistema caótico, né? Sempre com entropia tendendo ao caos, e a vida, a evolução, puxando para ter mais ordem, mais desenvolvimento, mais consciência, mais complexidade, mais diversidade. Enfim, diversidade é uma coisa super importante, diversidade cria resiliência. A outra coisa que cria resiliência é conexões, colaboração. Então, como desenhar conexões benéficas ao seu redor, ao redor da organização. Como se adaptar às mudanças, criar uma organização bem flexível. Vou dar alguns exemplos sobre isso. Como ter essa ideia de desenhar para múltiplos benefícios. Então, eu não estou desenhando só um produto que vai lavar o cabelo. Eu estou desenhando um produto que vai lavar o cabelo, mas vai eliminar a embalagem. E na cadeia produtiva, eu vou usar óleos essenciais de agricultura regenerativa. Então, como usar design para desenhar vários co-benefícios para aquele produto ou para aquele serviço. Por quê? Porque isso também dá resiliência. Eu aumento o valor que aquele produto ou que aquele serviço tem na comunidade. Então, eu aumento as necessidades que aquele produto vai atender. Não só as necessidades de lavar o meu cabelo, mas também as necessidades de uma economia regenerativa, as necessidades de não testarem animais, as necessidades das pessoas se sentirem com mais integridade. Então, como essa ideia de promover benefícios em cascata. Em inglês é tão melhor, né? Cascading benefits, ou co-benefits, co-benefícios. Essa ideia de focar no potencial em vez de focar em problemas, de deixar que a natureza inspire o design, de deixar que o place dictates strategy. A gente tem que deglobalizar num pensamento regenerativo. Não dá para ter uma solução que seja a mesma em todo lugar. A gente precisa pensar como que o que a gente está ofertando pode coevoluir com o lugar onde aquilo está inserido, ou coevoluir com os consumidores que eu estou atendendo. Essa é uma ideia muito importante de regeneração também. E que, de novo, ao navegar o caos, é essencial. A minha capacidade de resposta tem que estar super refinada. Então, eu estou em constante diálogo, em constante relação com aquilo que eu estou servindo. Não, de novo, não só meus clientes, mas também meus colaboradores, meus fornecedores, a terra. Eu estou nesse constante diálogo, essa constante escuta e aprimoração daquilo que eu estou ofertando, em diálogo profundo com o contexto. Então, o contexto se torna muito importante. Quanto mais caos, mais diferenças vão existir em lugares diferentes. Mesmo a mudança climática vai ser completamente diferente no Brasil do que ela vai ser na Inglaterra. Na Inglaterra, a agricultura vai melhorar. As pessoas vão começar a fazer turismo aqui na Inglaterra. No Brasil, a gente vai ter seca e vai ter enchentes. Então, assim, nós realmente temos que deglobalizar o pensamento. Pensar a longo prazo, em relação a novas gerações, mas respondendo no aqui e agora, né? Sendo dinâmico no aqui e agora. Muita coisa, né? Eu não sei porque eu gosto tanto de falar. E aí, eu queria falar sobre 3 partes específicas disso, mostrando exemplos da Lush. Essa ideia de transformar problemas em potencial. Então, como olhar para as coisas a partir do potencial, em vez de olhar a partir dos problemas. Como mudar o centro do controle para as pontas. Então, a autoridade, poder, tudo isso está aí. O controle, o poder, a autoridade. Como mudar isso para as pontas. E, finalmente, como liberar a inovação dentro das organizações para fazer intervenções catalíticas, sabe? Intervenções
ou pontos de acupuntura, a gente fala, ou intervenções nodais, ou leverage, de alavancagem, onde eu estou buscando inovações que vão ajudar o sistema a evoluir de uma maneira muito mais rápido. E eu não... E aí vem todas essas balelas que eu nem acredito em, tipo, change management, fazer gestão da mudança, ter um super planejamento estratégico de 5 anos. Para mim, nada disso funciona nesse momento, no caos. O que funciona é encontrar esses pontos de acupuntura, esses pontos nodais de intervenções precisas, catalíticas, inovar ali e deixar que o próprio sistema se rearranje a partir dessas inovações. Mas isso precisa de bastante coragem. Muita gente não tem coragem de sair um pouco do controle. E por isso que, enfim, por isso que é tão importante criar processos de desenvolvimento, onde está todo mundo desenvolvendo muito rápido. Quanto mais nós estamos desenvolvendo nossas habilidades, mais dá para eu sair desse lugar de controle e planejamento e um lugar de confiar mesmo nas ideias, na inovação, na intuição, na capacidade de execução das pessoas que estão ao meu redor. Claro, muito mais fácil de falar essas coisas do que fazer. Mas enfim, vamos lá. Vou pular esse slide. Eu talvez queria dar exemplos. Isso é o que eu chamo do value chain, da cadeia de valor da Lush, colocada de uma maneira mais Lush mesmo. Que eu falo, que é do laboratório para a comunidade, ou da invenção até a comunidade. O lab é onde os nossos produtos são criados, desenhados. Aí a gente tem um time de compras que almeja desenvolver uma cadeia produtiva ética, com um trabalho incrível, assim, incrível. Aí nós temos a nossa própria fábrica, então nós temos fábricas em 6 países no mundo, então tem uma integração vertical importante da Lush. Temos lojas online, temos a parte digital, que ainda tem um pouco de mídias sociais, mas mais a nível local, né, um nível de marca. E, claro, vendas online que se tornaram super importantes. Temos essa parte de campanhas ativistas, uma parte de doação e a parte dos usuários, que a gente chama de Lush Community, que é essa ideia mesmo de como construir comunidade. E aí eu pensei em dar um exemplo de cada uma dessas áreas da nossa cadeia de valor, de como eu acho que a gente está navegando caos naquela área. Tudo bem eu fazer isso para vocês? Tem alguma pergunta antes de eu... Adriano, tem alguma coisa no chat que você acha que eu posso responder agora, antes de continuar? Senão eu vou ficar mais um tempão fazendo... Não, eu acho que você pode entrar nos exemplos, vai ser Continua, muito gente. bom. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que você pode continuar nos exemplos, acho que vai ficar uma dinâmica boa, e aí a gente vai para as perguntas, até porque tem algumas perguntas relacionadas a alguns tópicos que talvez você já trate. Tá, legal. Bom, eu acho que, assim, um pouco sobre invenção, eu já falei sobre eu não vou necessariamente falar na ordem, mas eu já falei um pouco sobre as barras de shampoo, que é uma inovação super disruptiva, que tem muitos co-benefícios e que ajuda, principalmente nesse momento. É muito interessante isso da Lush, porque assim, nós sempre fizemos produtos sem embalagem, mas aí, de repente, isso virou moda. E daí a gente estava lá, a gente estava pronto para sermos pioneiros, para termos um market share grande nesse mercado. Então, eu gosto muito dessa ideia de que talvez tudo bem ser bem para frente, sabe? Tudo bem pensar ahead of your time. Se você consegue inovar de uma maneira que seja à frente do seu tempo. À frente do seu tempo, criar essas inovações bem à frente do tempo, que uma hora o mundo chega lá. E como as inovações estão muito mais rápidas, esses ciclos estão muito mais rápidos. Então, a gente tem que estar sempre pensando nas próximas inovações. E a Lush, com certeza, está fazendo isso. Assim, é muita inovação. Hoje eu estava participando de várias reuniões sobre refill, como fazer refill de embalagens para partir dessa mentalidade da embalagem packaging as service. É como se a embalagem virasse um serviço e não um produto. Então, quando você compra um produto,
você está comprando a função da embalagem. Você está comprando o embalar e não comprando o frasco. O frasco você devolve e pega seu dinheiro de volta. Então, como criar essa cultura nova em que a gente vê a embalagem como sendo um serviço e não um produto? Então, a gente está desenhando bastante isso agora na Lush. Assim, eu queria muito que a empresa se transformasse inteira em packaging as service. A gente já tem alguns exemplos, mas eu gostaria que isso fosse para todos os produtos. Enfim, então isso é uma inovação bem legal. E aí, eu queria mostrar algo super interessante. A Lush, ela, por ter essa, talvez os níveis hierárquicos não são muito grandes, nós temos nossas próprias lojas, a gente consegue fazer coisas muito rápidas. Então, a gente consegue responder muito rápido à circunstância. Então, por exemplo, quando começou a pandemia, antes de ter o lockdown na Inglaterra, a gente conseguiu rapidamente fazer o design de uma vitrine nova, produzir o filme para ir na vitrine. O filme da vitrine é 100% reciclado, e daí é reciclável de novo, então também, mesmo sendo rápido, a gente consegue fazer as coisas com ética e integridade. E aí a gente, acho que por 2 semanas, teve uma vitrine na loja falando: lave as suas mãos de graça, entre e lave suas mãos. Então, logo que começou a história, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, a gente, assim, em dias, e foi dias, em dias, estava com uma vitrine na loja falando: entre aqui e lave suas mãos. Ou seja, a gente estava fazendo um serviço comunitário, um serviço social, de criar um espaço que mesmo na rua as pessoas podiam entrar e lavar a mão, estava promovendo os shampoos e estava falando: ó, compra seus shampoos porque vai começar o lockdown, né? A gente não tá falando assim, mas essa ideia. E mostrando que shampoo é muito melhor que sabonete. Que sabonete é muito melhor que shower gel, ainda mais para bactéria. Sabonete, é muito melhor usar sabonete do que sabonete líquido. Enfim, a gente conseguiu rapidamente falar sobre todos esses valores. E aí eu queria mostrar uma outra do que aconteceu aqui no lockdown, que deixa eu ver se vocês conseguem voltar para outro slide. Ixi, foi para frente. Oh, meu Deus do céu. Parece que a pessoa nem fez nenhuma apresentação no Zoom, né? Tá vendo esse negócio, esse quadro branco ali atrás? Essa foi uma ideia do ano passado, acho que começou no passado. Não sei, acho que foi depois do Ano Novo. De colocar chama Cinema Board. É como se fosse os negócios que tem no cinema, que você muda o nome do filme. Então, todas as lojas têm esse board, esse quadro na vitrine, com as letras. Então, as lojas podem colocar a mensagem que elas quiserem. Então, os gerentes e os pessoais da loja têm autonomia para colocar a mensagem que eles quiserem na vitrine da loja. Então, de novo, é claro que de vez em quando a gente tem uma vitrine especial desenhada, mas as lojas conseguem ser super responsivas ao que está acontecendo na comunidade delas. Elas conseguem colocar uma mensagem que está relacionada ao contexto local, ou seja, conseguem ser super reativas, né? E aí, durante o lockdown, ninguém nem sabe quem fez isso primeiro, mas alguma loja colocou no seu cinema board isso que vocês estão vendo aí. Não entre com sintomas de Covid-19, racismo, homofobia, sexismo ou transfobia. Isso foi logo depois do George Floyd. Então, com essa liberdade, alguém foi e colocou aquela vitrine. E aí, gente, foi muito incrível o que aconteceu. Dentro de dias, mais das metades das lojas tinham copiado. Então, sem ter organização central, sem alguém falar: ó, essa é a vitrine que vocês vão ter agora, sem passar por 1000 processos de... Alguém teve uma ideia, se a ideia é boa, todo mundo copia, todo mundo copiou.
E aí, estava em todos os jornais, apareceu na televisão, teve todos os jornais importantes, principalmente mídia social, os jornais online, as partes digitais dos jornais, todo mundo colocando foto. Colocando as fotos, viralizou completamente, viralizou uma ideia. E depois de 2 semanas, a gente até falou, gente, agora acho que troca para a próxima vitrine, porque também causou um monte de problema. Causou, porque daí a galera assim, de direita, a galera abertamente racista, começou a causar nas mídias sociais, inclusive foi super revelador, assim, esses ataques racistas. Imagina ataques racistas a uma vitrine antirracismo. Mas foi super interessante e um super aprendizado. E aí, o que aconteceu? Todo mundo falou assim, opa, foi legal, mas foi difícil. E, por exemplo, para um gerente de loja, para as pessoas que trabalhavam nas lojas, receberam uns ataques fascistas nas mídias sociais, foi super, super difícil. Daí também tem esse momento de reflexão. Então, eu acho importante não tentar reduzir todos os riscos antes. Deixa um pouco as coisas acontecerem, só que aprendam com elas. Aí a gente até, na Alemanha, que é onde eu trabalho assim, de um jeito mais sistêmico na Lush, a gente até falou, vamos pensar em umas 3 perguntas? E aí a gerente da loja pode fazer uma reflexão junto com a equipe dessas 3 perguntas, e aí ela decide. Então, 3 perguntas para autoinvestigação, então não colocando regra e não colocando, agora é assim que vocês estão fazendo, só colocando, antes de colocar essa vitrine, pensa nessas 3 coisas, faz uma reflexão e vocês decidem. Então, o locus do controle está com as lojas, mesmo que a gente dê algumas ideias, alguns princípios, perguntas. Isso que é o mais legal de uma gestão mais distribuída. É que tudo bem ter mentoria, tudo bem as pessoas que têm mais experiência dar palpite, serem consultadas, tudo bem colocar frameworks, tudo bem colocar perguntas guias, mas o locus do controle fica na ponta. Entendeu? Quem decide fica na ponta. Bom, enfim, e agora na Alemanha, a gente está trabalhando com o próximo nível. Então, a Lush passou por um processo ao longo dos anos de dando cada vez mais autonomia para as gerentes das lojas, cada vez mais autonomia. Só que a gente sente que essa autonomia não foi passada para os vendedores. Mesma coisa na fábrica, tem bastante autonomia nos gerentes de cada departamento, mas a autonomia não foi passada. Então, agora na Alemanha, a gente vai começar com um protótipo em 2 lojas, que é a seguinte pergunta: se não tiver estrutura nenhuma, tipo, esquece gerente, esquece supervisor, esquece divisão de trabalho, esquece tudo. Pensando no que a loja pode ser, no potencial dessa loja, qual seria o melhor jeito de organizar o trabalho para que a loja atinja o seu total potencial? Começa dessa pergunta. Então, não é nem que hierarquia é bom, hierarquia é ruim, não é para ter hierarquia. Essa é a pergunta errada. Então, nossa, e assim, eu tive esses insights faz poucas semanas. Porque eu fui sempre anti-hierarquia. Daí chega uma hora que assim, não é a hierarquia que está errada, são as perguntas que a gente está fazendo que são erradas. Então, ao fazer as perguntas certas e ao deixar o desenho evoluir, talvez de vez em quando hierarquia seja necessário, talvez não. Mas como a gente mudar a pergunta e partir mesmo do que é essencial, ou o que é importante, ou qual é o melhor desenho para ter uma certa função, ao invés de pensar com uma mente do passado, né? Pensar com uma mente aberta, assim, não condicionada. E esse processo de não condicionamento demora pra caramba. Bom, enfim, conto para vocês depois como serão esses experimentos na Alemanha com as lojas, como será que é um desenho organizacional de uma loja que não precisa ter estrutura de gerente. E a minha equipe, bom, deixa eu voltar aqui. Aí queria falar, então já falei das lojas, já falei um pouco de design, queria falar um pouco da parte de cadeia de suprimento. Essa é uma equipe que
está diretamente ligada ao que... Nossa, gente, a gente só tem... Eu quero parar de falar, que eu quero responder pergunta. Bom, só para falando um pouco, a cadeia de fornecimento com produtos naturais está completamente à mercê de várias... Está ficando cada vez mais complexa, com cada vez mais risco. Então, é risco de seca, de eventos climáticos extremos. A gente já teve fornecimento interrompido porque todos os fornecedores foram afetados por um tornado. Agora, com a pandemia afetou 77% dos nossos fornecedores. Então, de novo, estamos vivendo num momento bem de caos em relação à cadeia de fornecimento. Aí, é claro que tem uma parte que é senso comum. Então, por exemplo, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo mais e mais fornecimentos diretos, então, sem passar por distribuidor, relações diretas com fornecedores, desenvolvendo boas relações com as pessoas, porque daí, o que acontece é que na hora que dá um pau, que nem deu agora, é como se fosse uma comunidade. É muito mais fácil a gente chegar para os fornecedores e falar, gente, não tem como pagar agora, qual é o mínimo que vocês precisam, como que tá aí? Teve fornecedor que a gente deu ajuda para eles poderem, sabe, comprar comida e ficar em lockdown. Teve fornecedor que a gente falou, a gente pode te pagar ano que vem? São relações muito melhores, porque nós fizemos uma cadeia de fornecimento muito mais colaborativa. A gente fez um webinar com os nossos fornecedores, onde os fornecedores podiam nos fazer pergunta, ao invés do contrário. E eles adoraram, assim, foi super legal. Foram os fundadores da Lush, várias pessoas participaram desse evento. Então, de novo, como transformar essas relações para que elas sejam muito mais resilientes e relações muito mais baseadas em confiança, porque no caos, confiança é primordial, assim, é o que salva. E a outra coisa que a gente fez é olhando para um mundo que está ficando também cada vez mais degenerado, os habitats e os ecossistemas estão... A capacidade de produção dos ecossistemas vai diminuir. Isso vai aumentar o preço de matéria-prima. É uma coisa óbvia no capitalismo. Se não tem água, se não tem solo, se o solo está degradado, se não tem mais água, se não tem mais floresta, se acabou a chuva, não tem produção, não tem cadeia de fornecimento, não tem matéria-prima. Então, uma empresa que se preocupa um mínimo com a sua sobrevivência está olhando para a regeneração da sua cadeia de produção. Senão, não tem produção. É bastante óbvio. E a gente desenvolveu algumas ideias interessantes. Por exemplo, uma embalagem que sequestra carbono, mais carbono do que ela emite. Então, aquela embalagem das barras de shampoo, uma embalagem reutilizável, retornável e biodegradável, ela sequestra 1,2 quilos de CO2 do ambiente. Então, a cadeia de produção dela é carbon negative. Outros, trabalhando com comunidades indígenas, a gente trabalha com os Kayapós no Brasil, com o Kumaru, e a gente trabalha com várias comunidades indígenas. Essa é a comunidade dos Maasai, no Quênia. E, de novo, a galera ferrada, depois de 7 anos de seca, não produz nada. E o que produz é espécies invasoras. E eles têm uma babosa que até está ameaçada de extinção, então a gente tem todo um programa também a gente não, né? A gente trabalhou com um parceiro local, Maasai. O cara é Maasai, permacultor, e desenvolveu toda uma cadeia para babosa, junto no Quênia, junto com os Maasai. E aí agora eles montaram a sua própria empresa de cosméticos, então eles têm cosméticos usando babosa, vão até começar a exportar cosméticos feito pelas mulheres Maasai. Então, de novo, é uma espécie altamente resistente à seca. Então, como a gente também consegue transformar os materiais para serem mais adaptáveis a um novo mundo? É isso. Gente, acho que eu vou parar, porque eu quero responder pergunta. Mas tem campanhas, eu já falei um pouco também das nossas doações, e talvez só dar um exemplo do digital. Que é isso, a gente quer vender produtos sem embalagem, a gente quer que as pessoas cheguem em casa e conseguem reconhecer os produtos, porque daí dá para ter bastante inovação sem deixar os consumidores muito loucos.
E a gente criou um aplicativo que você tira, usando o Google Lens, você só coloca o aplicativo no produto, o aplicativo reconhece o produto e te dá todas as informações. Como usar, informações sobre a ética daquele produto, matéria-prima. Mesmo se o produto já estiver meio usado, o aplicativo consegue reconhecer. E com isso a gente conseguiu até mudar a lei no Japão para deixar a gente vender produtos sem embalagem. Então, de novo, como ter esse impacto sistêmico no mundo. É isso. E essa ideia de que auto-organização e autogestão, liberar inovação, experimentos paralelos de inovação, é o jeito que a natureza sempre fez, é o jeito que a vida evoluiu no planeta, a gente não está fazendo nada diferente. A gente só está fazendo aquilo que a nossa própria célula, nosso corpo, tudo que a gente faz desde o início da vida no planeta, 3,8 bilhões de anos atrás. É isso, gente, que eu queria falar. Não, tem mais coisa, mas eu vou parar. Excelente, Ruth. Então, vou começar a te passar algumas perguntas aqui. A primeira delas foi lá atrás. A Tatiana perguntou assim, como vocês disseminam internamente, fomentam a discussão sobre valores ligados à diversidade, ética, ou seja, eles são visíveis, tem alguma disseminação estruturada? Como fazer? Acho que o desafio é como fazer isso permear verdadeiramente como um sistema vivo, né, permear toda a organização. E eu queria contar uma outra história, então vou usar isso para contar a história. A Lush tinha um programa de treinamento super ótimo. Então, todas as pessoas recebiam um treinamento sobre a marca, sobre os produtos, era muito legal. Mas o treinamento era caríssimo, caríssimo. Aí eles falaram assim, e se a gente pegar o dinheiro desse treinamento e ao invés de estruturar em treinamentos para todo mundo, montar um super evento em que venham os nossos fornecedores, os grupos que a gente está apoiando, os grupos sobre quem a gente fez campanha, a galera que está combatendo testing animal, a galera que está indo lá pegar os imigrantes que estão perdidos no mar, que estão tentando imigrar da Líbia. E se a Aninha participou de alguns. E se a gente trouxer toda essa galera e deixar os nossos funcionários ali conversarem, entenderem, terem uma experiência de primeira mão. E aí foi muito legal. A gente fez isso durante alguns anos. Gastamos dinheiro pra caramba com isso, a mesma verba do treinamento. E aí a gente chegou à conclusão, tá, isso foi legal por uns anos, mas é super caro e dá muito trabalho para todo mundo. Vamos diminuir. E aí começou a pandemia. Aí alguém que estava nesse time de eventos falou, já que não vai ter mais evento, vamos inventar uma outra coisa. Foi lá, montou um Google Sites, que é de graça, qualquer um monta, e fez um Learning Hub. Então, assim, não foi para uma empresa de software desenvolver um Learning Hub, não investiu milhões, foi lá de livre, espontânea vontade e fez. Montou um site de treinamento, falou para todo mundo, todo mundo, vocês estão em casa sem fazer nada, ou vão lá, escolhem que tema vocês querem falar e convidem todo mundo. Aí toda semana chega um e-mail falando quais vão ser as sessões daquela semana. O pessoal que se importa com diversidade, racismo, inclusão, está fazendo webinars fantásticos, fica tudo gravado, todo mundo tem acesso. A gente ficou impressionado com o tanto de pessoas que começaram a assistir. Por exemplo, eu quero falar sobre meio ambiente. A gente foi... eu lembro. No começo dessa história do George Floyd, eu falei, eu quero falar sobre a interconexão de meio ambiente e racismo. Aí eu fui lá, fiz uma sessão, apareceu um pessoal e a gente explorou a fundo a intersecção entre racismo e... Mas é claro que tem uma parte disso tem uma parte do treinamento que todo mundo tem que fazer. Então, tem um treinamento sobre políticas de diversidade e inclusão que isso todo mundo vai ter que fazer. Não vai ser uma coisa assim tão simples. Mas eu só queria dar esse exemplo de deixar as pessoas inovarem internamente, inovações baixo custo, que é só liberar, gente. Libera a galera para fazer as coisas que o pessoal quer. Super relacionado com autonomia, né? Que você tanto fala. A Priscila, ela pergunta assim, você falou bastante de perguntas de autorreflexão para as pessoas, para gerar, fomentar isso internamente.
quais são as linhas de perguntas ideais para gerar essa reflexão, ou se isso é adaptável para cada negócio? Você quer comentar um pouquinho, Ruth? Então, é que eu estava falando especificamente da vitrine, mas olha, para mim, reflexão sempre tem a ver com se você pegar uma ideia mais regenerativa mesmo, se é isso que a gente fez, o que mudou, sabe? Eu gosto muito de qual foi a transformação que isso que a gente fez gerou. E aí você pode ter indicadores, é possível medir as coisas também de uma maneira mais holística, mas são perguntas que levam as pessoas a não pensar de uma maneira reducionista. Na vitrine, eu queria muito que as gerentes e as pessoas das lojas pensassem um pouco em quais são as consequências de colocar aquela mensagem na loja. E aí, se a gente tem a capacidade interna de lidar com as consequências. Então, tanto consequências boas, nossa, talvez a venda aumente em 10 vezes se a gente colocar isso. Ok, nós temos capacidade interna de dar conta se isso acontecer? Então, sempre pensando no qual vai ser o impacto sistêmico daquilo, como aquilo está alinhado ao Leave the World Lusher Than We Found It, alinhado às nossas a nossa essência ou ao nosso propósito, e se nós temos capacidade, se a gente não tem capacidade, como desenvolver a capacidade para que a gente atinja todo o potencial dessa inovação ou desse projeto. Foi isso que me veio na cabeça. Acho que tem mais coisa. Tem um livro muito bom, inclusive que já foi traduzido, que se chama Design Regenerativo, do Daniel Val, que é praticamente um livro só de perguntas. É muito legal. Muito bom. Eu uso bastante aquelas perguntas também do livro. Valeu pela dica, Ruth, me ajudou. O meu contexto é totalmente diferente do seu, que é muito mais romântico nesse sentido, né? Por isso que eu estou pensando na linha de perguntas, né? Mas bacana, me ajudou, obrigada. Qual o nome do autor? Daniel Val. Daniel Val. Em português, a tradução é ótima, inclusive. Ruth, na mesma... Né, a Maria Rosa faz uma pergunta que eu acho que vai muito em linha com o que você estava falando, né? Quando você deu o exemplo positivo de uma viralização positiva de algo que foi feito por uma loja, e o contraponto, né? Ou seja, uma frase que pudesse ter um impacto ruim, um impacto reverso ou de não aceitação, que vocês têm muito, né? Tem vitrines quebradas e viraliza positivo e negativo. Como lidar com isso? Eu queria aproveitar a pergunta dela e fazer uma em cima, que é como não desistir desse negócio de autonomia e voltar para o business as usual, confortável, comando e controle, eu dirijo, você segue e assim nós vamos bem. Né? E numa crise, gente, não reverter para poder autoritário no meio de uma crise é quase impossível. É quase impossível. Eu posso falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, assim, com tanto de novo, a rapidez da inovação vai dar pau. Vai chegar uma hora que tipo, não, que vai dar ruim. Às vezes vai dar muito ruim. Mas é bom, isso, é bom aprender a sair das crises. Assim, nossa, na Alemanha a gente já se ferrou tanto. Na Inglaterra, eu vou contar talvez a história também, que foi o dia que a gente fez uma campanha. A polícia da Inglaterra, que é para ser uma polícia boazinha, que não mata ninguém, que nem anda com arma, infiltrou os movimentos sociais, infiltrou os movimentos antifascistas, antirracistas, tipo o movimento negro, infiltrou o movimento ambientalista, infiltrou o movimento anti-vivissecção. E policiais tiveram relações com mulheres, teve até filho de policial P2, e tiveram 9 mulheres que denunciaram, inclusive descobriram assim, que era policial dirigindo a van, levando os ativistas para fazer uma ação que ia quebrar a lei, como fala, ser contra a lei. E era a polícia dirigindo o carro, levando os ativistas, sabe? Agent provocateur. Então, isso foi um pequeno escândalo, só que ficou escondido. E aí a Lush resolveu fazer uma campanha para contar a história das mulheres que tinham sido lubridiadas porque os policiais usavam relações amorosas como estratégia para penetrar os grupos.
E aí a gente fez uma vitrine que era uma meia cara uma pessoa, meia era o policial, escrito pago para mentir. E aí, com algumas informações embaixo, em letras pequenas. Então, todas as lojas da Lush na Inglaterra tinha foto de um policial falando que os policiais são pagos para mentir. E não era isso, a gente estava falando que uma parte, a gente estava denunciando uma coisa real, importante sobre direitos humanos e tal. Nossa, gente, mas foi foi assim, foi uma loucura, assim, teve tanto boicote, tanto boicote, mas as vendas não caíram depois. Depois acho que caiu um pouco. Eu ainda acho que teve uma queda nas vendas por causa disso, mas logo imediatamente depois a gente não viu queda nas vendas. Porque tem um lugar que a gente acredita na Lush, é que apesar da ambiguidade do mundo, tem algumas questões que tem um lugar certo de estar. Você tem um lado que é certo. Então, por exemplo, o lado que é certo é o lado antirracista. O lado que é certo é o lado antifascista. Então, se são os fascistas e os racistas que estão querendo boicotar a Lush, que nem nesse caso, cria a nossa identidade com ainda mais integridade, entende? Se quem tá atacando a gente são as pessoas que né, sei lá, nem deveriam estar por aí. Já deveriam ter superado. Faz sentido, é muita lógica que você sempre fala de propósito ou essência primeiro, lucro como consequência, né? Porque se a gente pensa, se a gente por um segundo titubeia e deixa preocupação com a receita sobrepor o propósito, não tem mais propósito. Exato, alguém está falando a propaganda de Dia dos Pais na Natura. Foi um exemplo ótimo. Você quer estar do lado das pessoas que estão apoiando a marca ou você quer estar do lado das pessoas homofóbicas que... Entende, assim, então, enfim. Mas não vamos entrar nesse lugar, porque daí vocês não vão mais gostar de mim. Eu sou muito punk nesse lugar. Bom, tá, e aí para falar sobre autocracia e autoridade, como não deixar a peteca cair. Olha, a gente fez algumas coisas, tem duas equipes mais autogestionadas na Lush. Um é um time de compras e a outra é a minha equipe. Eu nem falo minha, eu falo a equipe da qual eu faço parte. E a equipe da qual eu faço parte, a gente descobriu que é interessante, tem algumas estratégias boas. Os dois times têm alguém que é o facilitador daquela equipe. Facilitador, a gente chama de facilitador mesmo. Então, não é um gerente e nem é a pessoa com mais poder estrutural. Então, por exemplo, a minha equipe, é claro que eu sou a pessoa com mais ranking, mais poder estrutural, mas não sou eu que facilito as reuniões, não sou eu que cuido da parte de RH, não sou eu que tenho que fazer essa parte administrativa da equipe. Eu posso só ajudar o desenvolvimento de capacidades dentro dessa equipe. Então, eu sou muito mais alguém com que as pessoas vêm conversar para elas evoluírem os projetos que elas estão criando do que para virem pedir permissão. Ninguém pede permissão para mim, porque... E aí vem uma disciplina minha de estar sempre devolvendo, botando o locus do controle para ele. Gente, é muito fácil alguém vir te perguntar e falar: ai, o que você acha? Você acha que eu tinha que fazer isso? E é claro que se uma pessoa que era gerente fala: é isso que eu acho que você tem que fazer, as pessoas vão fazer. Então, assim, precisa de uma certa disciplina para estar sempre falando: eu achei que você fez muito legal. Que tal? O que você acha de mudar isso, aquilo, mas não tomar decisões pelas pessoas. E eu acho que a gente faz bastante na Lush, são equipes multidisciplinares, onde às vezes tem um pouco de ranking, mas na maioria das vezes você quer pessoas por causa da diversidade de expertise. Então, se você tiver um chefe que está ali mandando e definindo tudo, perde a ideia de você ter uma equipe transdisciplinar por causa da diversidade, se é só uma pessoa que está falando. Mas a Lush tem um chefe e a Lush tem um casal de donos que tem mais de 50% das ações, que eu digo que é uma monarquia. Então, assim, é claro que tem um lugar que a distribuição de autoridade para.
Entendeu? Então, assim, distribui, mas tem chefes claros que de vez em quando querem autoridade para si. E isso, eu tenho um grupo, assim, dos rebeldes da Lush que brigam muito. É o meu chefe direto, assim. E dá dó também, porque ele não é super mandão. Não é, e ele é bem, dá bem para convencer, mas eles não distribuíram poder tanto assim, que nem as outras partes da Lush. E na Alemanha, a gente está indo... Na Alemanha, assim, não tem chefe, é uma equipe tem um core team com representação de cada uma das equipes, inclusive algumas equipes nomearam quem elas queriam que fossem representadas, e aí a gente está criando alguns outros círculos para focar em certos tipos de clientes ou em certas oportunidades, e aí tem desde gerente de loja até vendedor, até gente que tem cargos talvez com uma autoridade, a gente diz com o... Ai, como falar isso? Vou tentar falar em português. A visão, então, quando a gente está trabalhando com equipes mais autogestionadas, você ainda tem pessoas com autoridades diferentes, mas não é que uma pessoa manda na outra, é que ela manda em coisas mais complexas. Então, ela tem responsabilidade sobre coisas mais complexas. E, às vezes, com visões mais do todo, e algumas pessoas têm uma autoridade sobre algo bem específico. Então, o que muda é a especificidade da autoridade, mais do que o nível. Deu para entender essa diferença? É uma diferença importante. Enfim, então, a gente tem pessoas que estão com níveis bem específicos, mas relacionados àquela questão. Aí dá para brincar mais, porque não tem um chefe estrutural na Alemanha, assim, entendeu? Não tem donos. O dono é a Inglaterra. Então, tá bem legal essa ideia de trabalhar mesmo na autogestão. Excelente. Ruth, a Estela Vilares faz uma pergunta, acho que é muito boa, de ordem prática aqui também. Em função da questão da fragilidade da cadeia de suprimento, vocês teriam condições de fazer substituições de matéria-prima com rapidez, troca rápida de ingrediente, se isso é algo viável? E aí eu vou emendar com uma pergunta da Priscila, que é a questão de muitas vezes algo conflitante com os valores da Lush, no sentido, por exemplo, né, a Maasai, uma tribo culturalmente abraça práticas não tão comuns ou questionáveis, e como é que fica essa questão, já misturando as duas perguntas? É uma pergunta ótima. As duas. É difícil substituir matéria-prima por causa do registro de produtos nos países. Mas o que a gente tem é planos B, C, D para as matérias que têm mais risco. Inclusive, essa parte de risco em visão de mudança climática, pandemia e conflito, tá um trabalho bem importante sobre isso agora. Inclusive, vai ter as primeiras apresentações daqui 2 semanas sobre um panorama geral sobre risco. Mas aí a gente desenvolve... O que a Lush faz bastante é não comprar só de um fornecedor só. Então, a Lush nunca exige exclusividade do fornecedor. Inclusive, mesmo esses fornecedores mais comunitários, a gente nunca quer ser o único cliente. Então, sempre encoraja uma diversidade. E a gente também costuma não comprar só de um fornecedor, ou pelo menos desenvolver mais de um. A gente tem uma questão super difícil, que é o testes em animais. Tem alguns produtos que só tem um fornecedor que não testa nada em animal. A política da Lush é rigorosa para testes em animais. A empresa não pode testar nada, nenhum ingrediente. A empresa não pode ter nenhuma conexão financeira a testes em animais. E aí, às vezes, tem um fornecedor. Então, aí é um risco mesmo. Inclusive, a gente já teve que parar de produzir produto porque não tinha mais fornecedor que não testava em animal. Talvez toda a nossa maquiagem vai chegar nisso um dia. Porque as empresas grandes ficam comprando as pequenas até não ter mais empresa pequena que não teste em animal. Sobre os Maasais.
Olha, eu não sei responder essa pergunta propriamente dita sobre os maçais. Eu não sei se as práticas que você se refere é mutilação genital feminina. E se for mutilação genital feminina, eu acredito que eles trabalham com as equipes de mulheres e isso entra dentro do design permacultural de cuidar das pessoas. Então, eu acredito que eles teriam prestado atenção nisso, mas se eu te responder certinho, eu vou estar inventando. Aí eu prefiro não inventar, mas eu vou descobrir, que é uma pergunta super interessante mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas normalmente a gente entende que esses projetos assim, para que esse projeto aconteça, as pessoas envolvidas no projeto passaram por muita capacitação em agricultura regenerativa, permacultura, design regenerativo. E essas questões normalmente são tratadas dentro dessa capacitação. Mas, enfim, eu vou pesquisar. Legal, Ruth. Eu vou tentar juntar algumas perguntas aqui, porque a gente já passamos do nosso horário, infelizmente. Acho que uma pergunta que acho que a Fernanda fez, ela é bem interessante também, qual a importância de ter os fundadores da empresa no comando? Olha, eu acho que assim, a gente só pode fazer o que a gente faz porque não é uma empresa que está na Bolsa de Valores. Então, isso é claro. E todos os sócios são pessoas que ainda trabalham na empresa, ou seja, todos os sócios acreditam no propósito, acreditam nesse, né, assim, parte da ética vem deles. É claro que parte da ética foi construída ao longo dos anos, mas tem uma fibra ética que vem deles. Eles criaram uma empresa para ter essa fibra mais ética. Então, se a empresa tivesse cheia, e aí 10% dos sócios são os próprios funcionários. Inclusive, eles fizeram isso para que, se a empresa se transforme algum dia, por exemplo, se os sócios morrerem, passarem para os filhos venderem a empresa, os 10% têm uma cartilha ética e é para garantir que os princípios éticos da empresa continuem. Então, por isso que tem 10% das ações, inclusive acho que vai passar para 20% logo, dos funcionários. Mas o fato deles estarem na empresa e a gente não ter investidor que só está lá por causa do lucro é essencial. É que agora, como você ter uma visão de regeneração, sustentabilidade, ser uma empresa B, aumenta também o revenue da empresa, então pode ajudar a empresa a se tornar mais lucrativa, mesmo sócios, investidores que estão mais preocupados com o dinheiro, podem ter uma justificativa para ir nessa direção um pouco mais da regeneração e sustentabilidade. Excelente, é uma governança bem diferente, né? Bem pouco usual, né? A Tassiana, a Ruth pergunta, você mencionou no começo a dificuldade de trabalhar no Brasil, né? Da operação brasileira. Ela comenta, as vendas online continuaram e há fornecedores nacionais. Se você poderia falar alguns desses obstáculos, ela já até coloca, já imaginamos quais são, mas como fizeram para controlar, ou para confrontar, ou para sobrepor tais obstáculos, obviamente, além de fechar a operação aqui que ela menciona. A Lush fechou totalmente a operação, nem está mais online no Brasil, é que eu acho que dá para pedir produtos da Inglaterra. E se tiver alguma coisa online, não é Lush não, é cópia, que tem também várias cópias. E que tudo bem também, o importante é vender cosméticos sem embalagem. Então, olha, a Lush do Brasil, eu acho que ela sofreu de algumas questões. Aquele locus do controle que eu estava falando ficou muito centrado na Inglaterra, então mesmo sendo algo participativo, que era feito com as lideranças daqui, a Lush no Brasil aplicou um modelo europeu de negócios. Então, ela aplicou um modelo inglês, querendo fazer tudo igual na Inglaterra, ao Brasil, ao invés de ter se adaptado ao contexto. Então, teria sido muito melhor ela ter feito, tipo Natura, assim, venda de catálogo, porta a porta, por exemplo, como uma opção. Ou ela ter vendido em outros lugares que não fossem só lojas próprias.
Loja própria é muito difícil no Brasil. Você tem que pagar key money. Como chama isso? Eu esqueci, key money. Que você não paga só o aluguel, você paga um valor. O luva, isso, valeu, Aninha. A Aninha estava participando, ela pode falar bastante também. Tem que pagar luva, as luvas são caríssimas. Então, o custo de abrir uma loja no Brasil é super caro. O custo de abrir uma fábrica no Brasil é super caro. A fábrica ficou 6 meses paradas até sair a licença sem a gente pagar a corrupção. Então, se a gente paga corrupção na licença de operação da fábrica, ficava pronto em 1 mês. Só que elas têm uma política de não, assim, estar no Brasil sem um cisquinho de corrupção. É impossível, sem sonegar, sem corromper, sem pagar, sem nada. Totalmente fazendo operação limpa, com produtos caros e com matéria-prima importada, tendo que passar por greves de Polícia Federal. Gente, assim, Brasil não é para principiantes e Brasil não é para os ingênuos ingleses. Não é. Eles são muito ingênuos para operar no Brasil. De verdade, do fundo do meu coração. Eles deveriam ter deixado tudo na mão da galera do Brasil, sabe? E assim, a diretora aqui ela tinha bastante autonomia também, mas eu achei que tiveram algumas decisões erradas da Inglaterra, de não não navegar o caos. Eles não navegaram o caos do Brasil. E eu estava fora da empresa, uma pena, nessa época. Excelente, Ruth. Ruth, a gente já passamos aí 15 minutos do seu tempo, do tempo de todas as pessoas, mas a gente podia ficar conversando, acho que umas 3 horas, né? Porque o assunto é muito interessante. Eu acho que não tem momento mais propício, não podia ter momento mais propício para a gente conseguir discutir essas coisas, porque eu acho que a pandemia escancarou tanta coisa, né? Essa necessidade de irmos rumo à lógica regenerativa. Eu acho que é algo muito importante que tem que estar na pauta de absolutamente todas as organizações, e eu concordo muito com você, eu não vejo como não estar em muito pouco tempo, né? Então, eu quero te agradecer demais, agradecer a participação de todos nesse bate-papo. Foi muito legal, Ruth, e abrir aí para o comentário final seu, uma mensagem sua para a turma toda aí. Legal, deixa eu só colocar meu e-mail. Ixi. Aí, é o e-mail e o meu LinkedIn. Então, para mim é essa questão. Eu sei qual é a minha mensagem final. Essa compreensão de que as coisas estão totalmente interconectadas e que a saúde humana e a resiliência humana está totalmente conectada à saúde dos ecossistemas e à resiliência dos ecossistemas, e a saúde da nossa economia, a resiliência da nossa economia estão também conectadas ao ecossistema e à saúde humana. Então, assim, a gente precisa começar a olhar para as nossas comunidades, para as nossas empresas, como um todo inserido nesse todo que está totalmente interconectado. E pensar a partir disso, entendeu? Não dá só para tomar decisões para a saúde, ou só para a autonomia, só para o meio ambiente, ou só para a economia. Precisa mesmo ter essa visão integrada. E é o desenvolvimento dessas capacidades que acho que tipo, a St. Paul nesse curso com Chaos Pilot vai fazer, como desenvolver mesmo essas capacidades humanas de olhar para as coisas de uma maneira mais interconectada. É isso. Perfeito, Ruth. É isso mesmo. E é exatamente esse o espírito do programa, né? Por isso que a gente contou aí com a participação com a co-realização com a Chaos Pilot para a gente conseguir ter as competências deles nesse programa, porque eu acho que nos ajuda demais. Eu brinco que eu estou interagindo pessoalmente, toda a equipe acadêmica, há 2 anos e meio com eles, e todo dia eu falo que eu ainda não sei nada, estou aprendendo, porque aproveitar dessa experiência, assim como aproveitar da sua experiência, é algo fenomenal, porque sai muito do comum, sai muito do que a gente está acostumado a aprender, né? Aprender em programas regulares de MBA ou pós-graduações, aprender no dia a dia das organizações. Então, muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente.
E com certeza a gente quer muito contar com você, abusar mais e mais vezes. Muito obrigado e muito obrigado a todos pela participação. Quem quiser conhecer mais sobre o programa da Chaos Pilot conosco, né, o Riding Through Chaos, acho que o pessoal foi colocando aqui os contatos no chat, ficamos à disposição. Muitíssimo obrigado a todos. Então, gente, obrigada.